Oi, pessoal, tudo bem? Como eu prometi, né? Estou gravando aqui a- o nosso encontro de ontem, pensamentos, sentimentos e ação, né? Então, vamos começar e assim que terminar eu envio para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pensamentos, né? Os pensamentos, eles são a expressão dos nossos sentimentos, que vão nos levar a agir. Então, eu tenho um pensamento, por trás desse pensamento eu tenho uma emoção, que quando eu dou um significado, trago ela para a minha consciência, ela torna-se um sentimento e me leva a uma ação, né? Podendo me levar a uma ação ou reação quando eu não identifico a emoção. Nem sempre os pensamentos são reais, mas muitas vezes achamos que estamos pensando o certo. Então, a gente tem que lembrar que a nossa mente, ela está o tempo inteiro, nós estamos pensando o tempo inteiro. Então, nós temos que aprender a escutar os nossos pensamentos, a nossa conversazinha íntima que a gente está tendo, né? Aquilo não para, é direto, direto, sem pausa, né? E muitas vezes quando a gente não tem uma autoimagem muito firme, uma confiança, uma autoconfiança, a gente passa a acreditar que aqueles pensamentos, eles realmente são reais, são verdades, né? E nós temos que aprender a nos questionarmos, né? Por que eu estou pensando isso? O que isso quer dizer, tá? Quando pensamos em algo em que desejamos, estamos atraindo as consequências do que vamos conseguir. Interessante isso, né? Porque realmente, se eu penso algo, eu desejo algo, eu quero algo, a minha forma de pensar, né? Tipo, poxa, eu mereço, né? Eu quero muito, é um significado muito grande para mim, é um reconhecimento. Automaticamente eu vou atrair as consequências, né? Elogios, reconhecimento, como eu desejava. Mas também a gente não pode esquecer que nós também temos o lado negativo, né? 50% cada um, positivo e negativo. E a gente pode escolher qual que a gente quer para a nossa vida, dar o pensamento mais questões, mais pontos positivos do que negativo. Porque se eu tenho um pensamento negativo, obviamente eu vou atrair as consequências negativas, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque a gente vai ter, né, que lidar com isso também. E se eu tenho um pensamento negativo, e isso vai atrair questões negativas, consequências negativas, a tendência minha é cada vez eu ficar mais negativa, mais para baixo, me sentindo sem valor, sem reconhecimento, tá? Vamos pensar um pouco. Os acontecimentos e os fatos que cremos e pensamos a todo instante, a todo momento nós estamos pensando, eles nos diz que somos o que acreditamos ser. Então, tudo que acontece na vida é atraído até nós por nós mesmos. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é o seguinte, a minha autoimagem, como eu estou me vendo e como eu estou me posicionando diante do mundo, das pessoas que eu interajo, né, da minha vida mesmo, né? Porque se a gente é aquilo que a gente acredita ser, se eu tenho pensamentos de menos-valia, de inferioridade, poxa, eu não vou me achar capaz de fazer amizades, eu não vou me achar capaz de ter sucesso na vida. Então a gente tem que ressignificar, pensar, o que eu estou achando de mim? Eu gosto do caminho que eu estou seguindo, né? Prestar atenção, ouvir os nossos pensamentos, para a gente entender como que a gente está se vendo, né? O que nós estamos ouvindo de nós mesmos. Unir o que se pensa e acreditar, sentir com o que se faz. Então é o pensamento, sentimento e ação. Assim, toda mudança para melhor inicia de dentro para fora. Ou seja, não é uma situação que precisa mudar para eu ficar bem e me sentir valorizada, mas sim a minha forma de vê-la. Então, quando acontece alguma coisa, ou uma pessoa fala alguma coisa, não é o que ela fala ou o que acontece
que vai mexer comigo, que vai me trazer pensamentos positivo ou negativo, não. Mas a interpretação que eu faço daquilo, né? Então, a interpretação que eu vou fazer daquela fala, daquela situação, é que vai desencadear em mim emoções, né? E eu vou ter que dar significado a essas emoções para transformar em sentimentos e eu poder agir ou reagir. A base do crescimento pessoal é a educação dos pensamentos e das emoções, que vão amadurecendo. Também as atitudes, nos fazendo encarar o mundo real sem fantasia. Todos nós somos capazes. Então, muitas vezes, diante de determinadas situações, é mais tranquilo, cômodo, a gente ir para as fantasias, para o mundo de Nárnia, né, que eu costumo chamar. Porque lá tudo dá certo, tudo sai do jeito que a gente quer, todo mundo obedece do jeitinho que a gente quer. Né? Lá a gente é tranquilo, seguro, protegido. Só que na realidade, quando a gente está no mundo de Nárnia, a gente não está se preparando para a realidade. Né? A gente só está fingindo, nos escondendo. Né? Então é importante a gente aprender a lidar aqui com a nossa realidade, com as frustrações, percepções, sentimentos e mais, né? Pensar, trazer esse olhar para nós e dizer por que eu estou me vendo assim, por que eu estou pensando assim. Cuidar de nossos pensamentos pode determinar o equilíbrio ou o desequilíbrio do corpo, mente e a relação com as pessoas que convivemos. Então, é importante, sabe aquele ditado? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo um mundo hoje muito agitado, muitas diferenças, muitas mudanças ocorreram. E nós não estamos tendo a paciência, a calma de parar e nos analisarmos diante dessas mudanças, dessas correrias todas. Né? Então nós estamos desenvolvendo ansiedades, transtornos, e isso é muito sério. A nossa saúde mental, ela está pedindo para que a gente olhe para nós, né? Que a gente se cuide, né? Porque o que a mente pensa, o corpo, ele vai reagir, o corpo fala, seja através de um olhar, de um gesto, né? De uma postura. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Então vamos lá, o pensar, o sentir e o agir. Então vamos lá, o pensamento gera emoção, que quando identificada torna-se sentimento, que vai provocar uma ação. Ótimo. A ação provoca sentimento e reflexão. E o sentimento gera a criação mental e a iniciativa. Então, isso aí é o quê? É o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprendo a me questionar, né, a olhar para mim, a me questionar com relação aos meus pensamentos, consigo identificar por trás das emoções qual é o sentimento que realmente dá significado a esse pensamento. Aí eu vou agir ou reagir, tá? E isso abre, né, um leque enorme de criatividade que a gente é capaz de seguir, de acompanhar. A gente é muito mais do que a gente imagina. Só que muitas vezes a forma como a gente se vê faz a gente às vezes ter medo, olha, uma emoção, e se você trabalhar esse medo, ele vai trazer sentimento de se expor, né? Então, pedir é o mesmo que pensar, acreditar é o mesmo que sentir, receber é o mesmo que ação. Então, esse é o pensar, sentir e agir, né? Se eu quero uma coisa, eu tenho que pensar antes de pedir, eu tenho que pensar qual é a minha necessidade, o que eu quero com isso. Eu não posso esperar que o outro venha satisfazer uma necessidade minha, sendo que eu mesmo não estou fazendo nada, né? Acreditar é o mesmo que sentir. Eu tenho que acreditar que eu mereço, né? Estar sentindo o sentimento, seja tristeza, alegria, qual for, né? E receber é o mesmo que ação. É receber no sentido de merecer e não de esperar algo em troca porque eu dei, tá?
Agora nós vamos falar sobre as emoções e os sentimentos, que é o segundo tópico nosso, pensamento, sentimento e ação. Então, as emoções e os sentimentos. Vocês assistiram, né? Nós conversamos sobre isso, sobre o filme Divertidamente 1 e 2. Muito interessante isso, porque realmente são as nossas emoções, são os nossos sentimentos ali vibrando, né? No dia a dia nosso. Vamos imaginar se as nossas emoções ganhassem vida, né? As emoções, não os sentimentos. O que elas estariam dizendo? Como iriam se comportar? Como iriam influenciar nossas vidas, né? Lembra-se que são as emoções, aquelas que não... as reações, né? São as sensações, tá? Não são aquelas que vieram para a consciência e tiveram um significado. E com isso me fez pausar antes de agir. No filme Divertidamente, tem uma sala de reuniões, que é aquela mesa de controle, né? Onde as emoções interagem e onde as memórias ganham significado e são armazenadas. É bem a nossa vida, né? Então, essa mesa, essa sala de reuniões, essa mesa de controle é o nosso cérebro, é a nossa mente, né? Ali, os pensamentos, os sentimentos, as emoções estão tudo ali, blá, 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 né? Então, quanto mais se você não se identifica, não olha para você e se questiona, eles entram tudo em pavorosa, né? Cada um querendo tomar conta da mesa de controle. E a gente gasta uma energia enorme e muitas vezes podemos adoecer, né? Então, é importante que a gente reconheça as nossas emoções através da consciência, né? Para que a gente possa ter um melhor controle sobre a nossa vida. Controlar não o que acontece lá fora, mas dentro da gente, dentro de mim. Eu só posso mudar o que está dentro de mim, os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas ações. O que vem de fora, é do outro. É de acordo com a forma dele pensar, dele sentir, dele agir, tá? Vamos entender um pouquinho aqui, um pouquinho de neurociência, imagina. O sistema límbico, ele é que regula as emoções e auxilia no desenvolvimento cognitivo e no armazenamento das memórias. Quando a gente nasce, ele tem 38% só desse sistema límbico no nosso cérebro, tá? A maior parte do nosso cérebro é pelo sistema reptiliano, que é aquele bem das ações fisiológicas. Dá o desconforto da barriga, eu choro, minha mãe vem e me dá leite, me dá o peito ou a mamadeira. Tô com desconforto, tô sujo, eu choro, a minha mãe vem e troca a minha fralda. E é assim que as emoções vão surgindo, é assim que a gente vai tomando, né? O desenvolvimento cognitivo vai acontecendo, porque vai formando esse arquivozinho de memórias já, né? Então, muitas coisas na nossa vida, a gente não vai lembrar de coisa que nós passamos lá, recém-nascido, bebezinho, né? A não ser as histórias que as pessoas nos contam, mas isso é em cima da história que elas nos contam. Às vezes não pode nem ser a verdade absoluta. Mas os nossos sentimentos, as nossas sensações, elas foram reais, né? Então, quando a criança chora, a mãe acode, ali vem junto ela tira o desprazer e coloca o prazer. Ela fica bem. Mas aquilo começa também com as emoções surgindo, né? E conforme a criança vai desenvolvendo, ela vai identificando o rosto das pessoas. Então, se a pessoa está alegre, se ela está triste, né? E isso, a criança, na percepção dela, ela repete. Então, se ela vê um olhar fechado, bravo, ela fica com medo, então, ela não tem essa consciência, mas ela sente, tá? Então, o cérebro, ele é uma preparação para as primeiras interações que surgiram na vida e que serão marcantes para a formação das primeiras memórias. Foi o que eu acabei de explicar. Esse desenvolvimento ele vai ocorrer entre as interações da criança e o ambiente, externo e interno,
progredindo durante a vida. A gente não deixa de desenvolver até o dia da nossa morte. Até lá, nós estamos desenvolvendo, nós estamos fazendo modificações, melhorias no nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual, social, emocional, tá? A importância das emoções, elas desempenham um papel crucial nas tomadas de decisões, na formação de relacionamentos e a comunicação, né? Então, isso é importante. E isso só vai acontecer a partir do meu próprio olhar, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu vou ter um posicionamento diante de tudo. As pessoas que eu quero relacionar, eu vou ter mais segurança nas minhas tomadas de decisão, né? Eu vou falar com menos medo. Não quer dizer que no início eu não possa ficar um pouco ansiosa, mas você domina, porque você passa o teu olhar com você, você vai acreditando cada vez mais em você, tá? Então isso é muito importante. Vamos falar um pouco dos tipos de emoções. Aqui, as primárias ou universais são aquelas inatas, são as emoções inatas, lá na infância, aquelas que eu estava explicando. Um desconforto, chora, a mãe vem, resolve, aí vira prazer, tá? Elas são facilmente identificáveis. Elas envolvem um grande fluxo de energia, mesmo sem termos consciência delas, refletindo as mudanças de estado de espírito. Então, são elas: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa ou aversão. Em relação ao filme Divertidamente, refere-se ao Divertidamente 1, que é a história, né? A criação das emoções na criança, na menininha pequenininha ainda. As secundárias ou sociais, elas são aprendidas, são resposta a uma emoção primária. Então, é uma reação, tá? Resulta de interações sociais e implica uma avaliação cognitiva das situações. Acrescenta-se a vergonha, o ciúme, a culpa e o orgulho. Aqui corresponderia ao Divertidamente 2, que é a adolescência, entre o lado social. Aqui nas primárias é um mundo mais, apesar da criança estar conhecendo o mundo externo, sai para passear, vai na casa da avó, da tia, tudo, mas o mundo interno dela é que é o porto seguro dela. E ela não tem a maturidade para compreender, ela só sente e ela busca sanar as necessidades dela, de segurança, proteção, de pertencimento, se sentir existindo diante do olhar das pessoas do porto seguro. Já na adolescência, nas secundárias ou sociais, o que acontece? O jovem já está indo para a escola, ele já está indo mais para o grupo social, menos para o ambiente familiar, aí surge a vergonha, o ciúme, culpa, orgulho. O corpo do adolescente muda por completo, os hormônios estão a 1000 por hora, tá? Por isso que a ansiedade, ela surge lá no Divertidamente 2, na adolescência. Porque os hormônios, as mudanças corporais dos jovens é muito forte para eles. E eles não têm a maturidade ainda emocional suficiente para saber lidar com essas emoções. Eles são muito impulsivos, né? E as emoções de fundo, que são facilmente interpretadas por nós quando sentimos uma grande emoção, agradável ou desagradável. Corresponde ao bem-estar, mal-estar, a calma, a tensão. Provavelmente aqui vai surgir um Divertidamente 3, relacionado à menininha lá, adolescente que vira adulta. Provavelmente. Então vamos lá. Componente das emoções. Nós temos um componente cognitivo, que é o conhecimento de um fato. Se não houver o conhecimento desse fato, você não vai experienciar qualquer emoção. Então, eu preciso de ter um fato, uma situação, tomar conhecimento dele, trazer a interpretação dele para que eu tenha uma emoção. Caso isso não aconteça, eu não tenho emoção. Avaliativa. Avalie uma situação de acordo com seus interesses, valores e objetivos. Aqui nós temos que tomar muito cuidado com os julgamentos, as críticas. A gente tem o costume de apontar um dedo e não olhar os três voltados para si. Então, prestar atenção, pessoas que julgam muito
provavelmente elas têm um auto-julgamento, uma autocrítica muito forte. A fisiológica, manifestações orgânicas corporais com relação às emoções. Quando nós temos uma situação que as nossas emoções se desregulam ou a gente fica muito ansioso tudo, provavelmente nós vamos ter uma reação, uma descarga emocional no corpo. Ou diarreia, dor de cabeça, enxaqueca, alguma coisa que vai fazer esse descarte emocional. A expressiva é uma forma de comunicação através das expressões faciais, a função social. Então, a gente é um ser social. Então, o nosso primeiro olhar, o que nos deu vida, o que disse para a gente, olha, você existe, foi o olhar da mãe, né? Então, isso é muito importante. E a gente continua no decorrer da vida, do crescimento, a buscar esse reconhecimento através, às vezes, de um olhar. Então, quando você vai conversar com a pessoa, ela não olha para você, aquilo não passa segurança para você, né? Às vezes você está conversando, a pessoa está com cara de né? Aí você já fala, ixi, não está agradando, ou não sei o que, eu não gosto. Sabe, isso tudo, o corpo fala, tá? O corpo fala. Comportamental, e o corpo vai falar, só um minutinho, o corpo vai falar aquilo que a mente já está pensando, tá? Comportamental, o estado emocional pode desencadear um conjunto de comportamentos que vão desde uma crítica verbal e suas variantes até a agressão física. Então vamos pensar nisso, né? Porque se eu não, olha, se acontece uma situação ou uma pessoa me fala uma coisa e eu trago uma interpretação daquilo, mas a minha autoimagem, o meu olhar para mim não está muito seguro, o que eu vou fazer? Eu não vou identificar a emoção. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo, eu vou me sentir triste e eu vou reagir. Aí eu posso começar a agredir com palavras, ofensas ou mesmo agressões físicas. Isso são extremos, né? Mas a gente tem que pensar isso. Porque aquilo que eu tô, lembra-se que as nossas relações é como se fosse um espelho, né? Vão refletir o que é nosso. Então, se eu estou conhecendo uma pessoa, seja num relacionamento amoroso, de amizade, familiar, eu bato o olho, a interpretação que eu faço, o conteúdo é meu. Ah, fulano falou isso, me deixou com raiva. Não, peraí. O que a pessoa falou, você pode até não ter gostado, mas o que ela falou é dela. Agora, o que você sentiu, você ficou com raiva, a raiva é sua. Então você vai ter que lidar com a sua raiva e não ficar batendo boca com ela porque ela falou aquilo. Porque o que ela falou é dela, tá? E a subjetiva, o que a pessoa sente a nível emocional e interior, a que só ela tem acesso. Estado afetivo associado à emoção. Ou seja, a subjetiva, ela diz respeito literalmente à história de vida de cada um. Ninguém tem uma história semelhante à outra. Nós podemos vivermos situações semelhantes, várias coisas parecidas, mas nunca é igual. A história de vida de cada um é de cada um. Então vamos lá. Os sentimentos. Como eu já disse lá atrás, né, que eu já vim falando desde o início, são estados emocionais subjetivos, ou seja, é de cada pessoa como ela sente, tá? Voltados para o interior. Resultantes da interpretação e avaliação de experiência. Então não adianta quando eu falo que eu estou sentindo alguma coisa, o outro virar e falar assim, ah, para com isso, larga de bobeira. Ah, não, porque, gente, tá ligado à minha história, tá ligado às minhas experiências. Então o máximo que a gente pode fazer é respeitar. Dar opinião ou falar que a sua é pior do que a dela, não resolve. A pessoa só afasta e te tira do contato. São mais duradouros, os sentimentos são mais duradouros que as emoções. As emoções são reações, né? Em cima de uma percepção, de uma interpretação, eu reajo. E influencia o comportamento e as relações interpessoais. Não é inerente aos sentimentos, temos consciência deles.
A consciência veio através da emoção, tá? Quando a emoção eu trago para a consciência e dou o significado a ela, transformou em sentimento, ela já está na minha história, ela já está na minha consciência, ela não volta mais. Exemplo, muitas vezes damos conta que estamos preocupados ou ansiosos. O estado de preocupação ou ansiedade não se iniciou só a partir do momento em que tomamos consciência deles. Às vezes, vários conteúdos desde a nossa história vêm dando sinais. Às vezes, situações que nós vivemos, não precisa ser a mesma situação, mas a maneira como eu senti uma determinada coisa hoje, abriu arquivos da mesma sensação, não é a mesma situação, a mesma sensação de situações lá atrás, quando eu tinha menos ainda consciência ou maturidade para compreender as emoções. Por isso é único de cada um, tá? Para que os sentimentos possam ter influência sobre a pessoa, para além do momento, a consciência tem que estar presente. O ser humano, dotado de consciência, ele analisa, ele interpreta, ele reflete sobre o sentimento, ou seja, constrói sentimentos vindo de outros sentimentos, tá? Os sentimentos correspondem ao conhecimento, à representação consciente de uma emoção no cérebro, já falamos sobre isso. São privados e prolongam-se no tempo e são de menor intensidade de expressão. Então, muitas vezes, é o que eu estou falando, a emoção é reação. O sentimento não é toda hora que eu vou falar, toda hora que eu vou... Não. Né? A gente não fala de como a gente está se sentindo para qualquer pessoa. Né? A gente tem que ter todo... Por isso que envolve a história da pessoa, é muito subjetivo, é de cada um, tá? Vamos falar um pouco sobre... Já é meio repetitivo, mas vamos lá. Diferenças entre as emoções e o sentimento. As emoções, como a gente já falou, são respostas imediatas a estímulo, ação ou reação. Duram poucos segundos ou minuto. É uma impulsividade. São desencadeadas por fatores externos, como eventos ou interações sociais. Mas o que mexe, o que traz a emoção que me faz reagir? A minha interpretação. A minha interpretação sobre o que está acontecendo externo, tá? Emoções na comunicação afetam a forma como as mensagens são enviadas e recebidas. Expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal são influenciados por emoções, podendo modificar a interpretação da comunicação. Aqui, eu não sei se vocês lembram quando eu disse assim, olha, quando vocês tiverem que usar o WhatsApp, vocês querem mandar uma mensagem para alguém, fala em áudio, não escreve. Porque se você escreve, ali, quando você está escrevendo, você está com as suas emoções, seu sentimento, está tudo ali. Só que quando você manda, o outro vai receber e vai fazer a leitura de acordo com o olhar dele. Certo? Se eu mando áudio, a mesma coisa que eu escrevi, eu mando em áudio, eu estou colocando o meu tom de voz, né? É como se eu estivesse aparecendo, eu estou presencial. E isso, eu não dou margem para o outro fazer as interpretações do jeito que ele quiser. Ele pode até justificar, mas é diferente. É igual você mandar um bom dia com carinha de sol e o outro responder para você somente bom dia. O que você vai falar? Nossa, que secura, que é do que... Né? Se você não tiver uma boa autoimagem, vai falar assim, ih, pronto, dancei. Não. Né? Bom dia, o sol tá lindo, olha, um bom dia para você, maravilhoso. Se ele te responde, oh, bom dia, obrigada. Você não pôs maravilhoso, o sol não estava raiando para mim? Problema dele, o meu tá. Então, pense você, e o fato dele não te responder na mesma proporção, não quer dizer que você não é importante, não quer dizer que ele não gosta de você. Mas o que acontece? Às vezes, a gente fala algo para uma pessoa, age de uma forma, esperando que elas nos satisfaçam as nossas carências, as nossas necessidades. Não é por aí, tá? Porque a pessoa nem sabe o que está se passando na nossa cabeça. Sentimentos
são a percepção consciente das emoções, reflexão, e podem durar mais tempo. Exemplo, a emoção alegria pode se transformar em um sentimento de felicidade. Hoje eu estou alegre, mas eu sou uma pessoa feliz. Entende a diferença? Podem persistir por dias ou até meses. E isso não quer dizer, por eu ser uma pessoa feliz, estar alegre, não quer dizer que eu não possa ter momentos de tristeza, tá? De tédio, tá bom? Surgem de uma interpretação interna das emoções, afetado por experiências passadas e contextos pessoal. Os sentimentos, por ser algo subjetivo, único de cada pessoa, obviamente envolve toda a nossa bagagem emocional, todas as nossas experiências do passado. Sentimentos e interação moldam a qualidade das interações, sentimento de confiança e respeito nas relações, isso é muito importante, né? Porque quanto mais eu tomo consciência, né? Quem eu sou, eu respeito as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades. Gente, fragilidade não é fraqueza, tá? A fragilidade, as vulnerabilidades, elas têm o mesmo peso que a nossa força, a nossa determinação. Então vamos respeitar isso. Porque a tendência nossa é esconder as nossas vulnerabilidades, fragilidades, por achar que são fraquezas. Não. E a gente só cresce, só amadurece através quando você enfrenta as suas fragilidades. Né? Quando você está com uma dor, um sofrimento, a chance de você lutar por aquilo, vencer, é muito maior de quando está tudo na santa paz. Tá? Aqui vai repetir tudo de novo. Observações importantes. Então vamos lá. Uma vez que uma emoção gera um sentimento, o sentimento é capaz de gerar várias emoções. As emoções são reações inconscientes e os sentimentos são uma espécie de juízo sobre as emoções. Consciente. Desculpa. Quando tomamos consciência da emoção sentida, o sentimento que advém pode ser alterado, independentemente da circunstância e do grau de dificuldade. Quando eu faço isso, eu estou melhorando a minha autoimagem, eu estou buscando mais autoconfiança, autoaceitação. Eu vou, quanto mais e melhor eu olho para mim, eu me aceito em todos os aspectos, menos eu dou importância e espero do externo, tá? Afeto é a sensação imediata e subjetiva também, que temos em relação ao objeto, pessoa ou situação. Então, faz parte da nossa história também de vida. Faz parte do nosso sistema familiar também, que é o nosso primeiro sistema social, é o familiar. Né? Então, como a gente vivenciou a dinâmica, como foi passado para a gente os padrões, as crenças e o afeto, isso a gente leva para a vida. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai administrando esse afeto. Estão associadas emoções e sentimentos, mas não se confundem a eles. Falar de afetos é falar da relação. Os afetos que se estabelecem e constroem a matriz da nossa vida pessoal e podem exprimir-se pelo amor, mas também pelo ódio. A nossa sobrevivência psicológica funda-se nas relações interpessoais que estabelecemos. Somos afetados pelos outros e também os afetamos. E nós estamos falando de afeto, né? Então, é troca, tá? É via de mão dupla. Ter afetos é ser dotado da capacidade de dar e receber, doar e merecer, de amar e ser amado, de perturbar e ser perturbado. Então, o que vai também volta, certo? Os afetos, então, se eu não quero que vá, não quero que volta para mim algo negativo, então também não vou lançar nada negativo. Os afetos exprimem-se através das emoções e têm uma ligação especial com o passado, com as experiências, com as pessoas, objetos, ambiente e ideias. Já as emoções estão ligadas essencialmente às situações vivenciadas.
Os afetos é importante. Assim, imagina, ah, você nasceu no ambiente, aí você ia visitar sua avó, por exemplo. Eu contei esse exemplo ontem, né? Você vai visitar sua avó, aí quando você chega lá, ela fez bolo, ela arrumou aquela mesa cheia de lanche, toda cheia de amor, né? Toda, né, afetuosa, carinhosa, e te beija, e te abraça, e fala que o bolo é para você. Aquilo fica na sua memória. Afetivo, olha o afeto. Quando você cresce, mesmo adulta, né? Às vezes você está passando em frente a algum lugar, uma padaria, ou vai na casa de uma pessoa e a pessoa faz um bolo e a sensação desperta a tua memória afetiva. Você fala, nossa, esse cheirinho de bolo me lembra tanto a minha avó. Aí você relata alguma coisa do seu passado. Eu ia na casa dela, ela prepara. Olha você trazendo em cima de uma situação o afeto, o amor que você recebia dela. Por isso que o alimento, ele está totalmente ligado à parte do afeto, tá? Quando a gente está mais ansiosa, mais triste, mais fechadinha, a tendência é comer, tá? O afeto é igual o bebê chora, o desprazer, bebê chora, a mãe dá o peito ou a mamadeira, né? Então a gente tem que lembrar disso. Por isso que é importante a gente olhar para nós, reconhecermos como que a gente está agindo em cima da nosso próprio olhar. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar entender e compreender o que passa em sua mente e coração, mas tentando pensar como o outro. Então não adianta falar eu sou empática, mas se a pessoa me fala uma coisa, ou eu tento justificar, ou eu falo assim, mas eu já passei por isso. Mas eu não sou ela. Então vamos escutar, vamos acolher, sabe? Vamos simplesmente estar ali, abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para acolher. Porque o que é do outro é só ele, tá? Isso é ser empático. É você se colocar no lugar do outro sem olhar para você, tá? Vamos lá, presença de afeto. É demonstrar afeto, é uma forma de expressar carinho, né? Seja um abraço, um beijinho na testa, tá? Esse pequeno gesto, ato, contribui para uma melhor saúde mental. Às vezes você tá tão cabisbaixo, tão borocochô, aí você fala, eu queria tanto um abraço. Isso dá um significado enorme. E você não vai pedir um abraço para qualquer um, né? Claro que você vai pedir um abraço para quem tem presença de afeto. Ausência de afeto. Quando há ausência de afeto, é possível que a pessoa se sinta solitária e excluída. Isso pode ser apenas uma breve sensação, ou em alguns casos, pode até levar a um problema mais grave, como a depressão. Então a gente tem que estar muito atento, né? Porque se entrar no processo de depressão, na doença mesmo, precisa de procurar um profissional para trabalhar isso, né? E aí é onde entra a importância da terapia, né? Por quê? Na terapia nós trabalhamos, nós psicólogos, nós acolhemos a pessoa na sua dor, nas suas vulnerabilidades, nas suas fragilidades. Isso é muito importante, porque isso faz que ela se sinta segura, protegida, amada e ela se permite falar mais e aprende a olhar para ela, tá? Vai aqui umas dicasinhas. Primeira coisa, escute o que o outro está falando, a resposta. Reformule o que ouve. Se eu percebo bem, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não. Achômetro não leva ninguém a nada. Você não acha nada. O que eu percebo é que você tá. Valide as emoções e o sentimento. Não contraria, não julga, não argumenta, simplesmente escute e abrace. Fala, olha, você tem todo o direito de sentir assim. Não existe certo e errado. Se permita chorar, sentir o que você está sentindo. Dor é real, sofrimento é opcional. Não intensifique ele mais do que você já está sentindo. Então a gente tem que acolher. Tente apenas entender. A perspectiva do outro pode não ser a mesma que a sua.
E nem por isso quer dizer que você está certo e ele errado, ou é ele certo e você errado. Acolhe, caladinha, puf, tá? Aqui uma reflexãozinha. Não vai dar para me ler tudo porque eu estou com o vídeo bem aqui na minha frente. Procure entender que às vezes o que não aguentamos é o mesmo, o que nós aguentamos é o mesmo peso que o outro pode estar carregando. Por isso não cabe julgamento, tá? A dor de cada um, só ele sabe o peso que é. E nós temos que acolher. Da mesma forma que ninguém também vai saber literalmente o que nós estamos passando. Mas nós sabemos e nós temos que respeitar isso em nós e não fugir dele. A terceira ponto da nosso encontro foi agir, ação e atitude, né? Então vamos lá. A ação, ela vem da compreensão e a forma como a pessoa relaciona consigo mesmo e com o mundo. Isso promove o autoconhecimento e o desenvolvimento de um sentimento mais fortalecido de si mesmo. Reconhecer os comportamentos disfuncionais, como a procrastinação, e fazendo pequenas mudanças nas ações, assim você vai desenvolver uma mentalidade de crescimento, amadurecimento. Então, a gente tem que pensar, às vezes, a gente é mestre de arrumar justificativa para tudo. Então, às vezes você tem que fazer um trabalho, você tem que terminar uma coisa. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, o prazo não termina amanhã, depois eu faço. Presta atenção. Por que eu estou adiando? O que está dentro de mim realmente que está adiando? Você sempre vai ter uma justificativa. Ah, estou cansada. Ah, eu tenho outras prioridades. Cara, isso é real também, eu sei. Todos nós temos prioridades. Mas nós também temos que ter responsabilidade, compromissos. Nos comprometer com aquilo que nós escolhemos, tá? Praticar a autoaceitação e a compreensão de que um erro faz parte de um processo de aprendizagem, a pessoa vai desenvolvendo a resiliência, criando força para enfrentar os desafios. O que é a resiliência? É a capacidade de nós enfrentarmos situações que nos desagradam, tá? É nos fortalecermos cada vez mais. Não fugir das frustrações, das decepções e tudo mais. Não. Não transforme uma dificuldade em problema. Transforme uma dificuldade em desafio. É muito mais fácil você encarar uma situação como difícil e você buscar uma solução, encarar como desafio, buscar uma solução, é muito melhor do que você encarar uma situação como problema. Você já se afunda e mentalmente você já pensa, não tem saída. Então, preste atenção na maneira como aqui, ó, a sua vozinha interna, a voz aqui interna, tá falando para você, ah, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Ah, não, para, deixa para depois. Presta atenção. Quanto mais a pessoa fica remoendo o passado ou uma situação, ela paralisa em sua ação. Focar no presente, analisando a situação no momento atual, valorizando cada passo da jornada. Provavelmente você irá agir e não reagir. Legal isso, porque é assim. A gente hoje é adulto, mas vira e mexe, quando acontece uma situação, a primeira coisa que a gente fala é assim, a vida inteira eu ouvi isso. Eu aprendi assim. Sempre a gente está buscando. Só que a maturidade que eu tenho hoje não é a mesma daquela menina lá de trás. Então vamos agir com a cabeça de adulto. Vamos ressignificar. Desculpa. Vamos ressignificar muitas coisas hoje. Buscar ações que vão promover o crescimento pessoal e o bem-estar, autoconhecimento, superando padrões de autossabotagem. Então vamos lá. O agir é posicionamento. Reagir é impulsividade. Posicionar é quanto mais eu tenho o meu olhar, eu me conheço, eu me respeito, eu me amo, respeitando meus pontos positivos e meus pontos negativos, sabendo que eu posso melhorar, eu não sou obrigada a saber de tudo. Então, o que acontece? Eu vou saber me posicionar diante de qualquer pessoa e situação.
Porque isso é maturidade. Quando você se posiciona com a sua verdade, com o seu lado objetivo, ciente do que você está falando para você, você não dá brecha para o outro com relação a argumentar, a justificar nada. Porque você está sendo muito você, tá? Saber e querer não são suficientes para decidir e agir. Agir é o resultado de uma decisão. E isso muitas vezes vai implicar incisões, onde nos sentimos obrigados a fazer escolhas e abandonos. Isto não é uma tarefa fácil, porque desperta as emoções e os sentimentos. Normalmente a gente acha que se a gente tomar uma decisão, nós vamos estar abrindo mão de outras coisas. Mas às vezes, vamos repensar. Tomar uma decisão é porque aquilo que a gente está fazendo já não está nos servindo mais. Você hoje, adulto, quando você questiona um mecanismo de defesa, algo que você utilizava lá atrás, você vai ver que não justifica hoje. Utilize a sua inteligência, a sua maturidade a seu favor. Não fica remoendo um passado, porque você não sai do lugar, você se paralisa. Fazer mudanças não é algo fácil de se realizar, não mesmo, dá medo. É necessário enfrentar vários mecanismos de defesa que foram criados no decorrer da vida, que podem impedir de tomar decisão. Por que isso acontece? Então vamos lá, por que temos que enfrentar e mudar? Vamos lá. Temos que enfrentar padrões de repetição, crenças ou padrões familiares, que lá atrás fazia sentido com a minha pouca maturidade. A minha dependência emocional era muito maior. Mas e hoje? Eu tenho que olhar para mim. Eu sei me cuidar. Eu sei me defender. Eu tenho que me tornar o meu próprio porto seguro, tá? Temos que enfrentar o afeto repetitivo e sua emoção, que parece um vício. Eu recebi afeto ou eu não recebi afeto na minha história, na minha interpretação, o que eu posso fazer hoje? O que significa afeto hoje para mim, agora que eu sou adulta? Né? Vamos ressignificar os conceitos. Temos que enfrentar a dependência nas relações interpessoais, porque os núcleos relacionais podem sabotar qualquer tentativa de mudança. E isso faz a gente ficar na nossa zona de conforto. E muitas vezes, quando você tenta mudar, a gente ameaça a zona de conforto do outro também. Então, por isso eles podem... será se é legal? Será se vale a pena? Mas você tá louca de fazer isso, né? Essa é a opinião dele. Ele tá falando dele, não de você, tá? Ter a consciência de que ninguém tem o... Só um minuto. Ter a consciência de que ninguém tem o poder de transformar ninguém, mas ninguém se transforma sozinho. Nós somos seres sociais de relacionamento. Então, a gente precisa estar atento a nós e às pessoas que estão à nossa volta. Não quer dizer que ele está certo e eu errado, nem eu certo e ele errado, tá? Mas respeitar. É na relação que acontece o confronto com o outro de nós mesmos. Lembra do espelho? O que eu vejo no outro, a interpretação é minha, então tem conteúdo meu. A cura depende do contato afetivo. Assim, para que aconteça a transformação efetiva, é necessário tomar decisão para a ação de sermos doadores daquilo que esperamos e merecemos receber. Não se contente com relações aonde você recebe migalhas. Você é muito mais do que esse olhar seu de achar que migalhas é suficiente. Pessoas que oferecem migalhas e você aceita, são pessoas frágeis. É como se uma fosse muleta da outra. Isso não é... Nenhum dos dois crescem numa relação assim. O querer é o que impulsiona a ação. Sem essa condição e mais o acreditar, nada será mudado e movimentado. Então, para eu mudar, além de eu querer, eu tenho que acreditar que eu sou capaz. E sou capaz de lidar com o meu medo, a minha insegurança, do desconhecido, daquilo que me assusta. Eu tenho que saber me posicionar. Só eu vou ser responsável pelas consequências da minha tomada de decisão.
tá? Então, cuidado com os julgamentos, porque às vezes nós nos boicotamos. Para que uma ação aconteça, é preciso um comando dos nossos pensamentos. Aqui vale lembrar que, por trás dos pensamentos, existem emoções e sentimentos, também no comando. Lembra a mesinha de controle lá da Divertidamente? Desta forma, quando o sentimento é reconhecido, provavelmente teremos uma ação, ou seja, um posicionamento. Mas também, quando há por trás de um pensamento uma emoção que ainda não foi muito bem identificado, aí poderemos ter uma reação, que é o quê? Defensiva. Entendeu a diferença da ação e reação? Posicionamento, defensiva. Impulsividade. Pensando na psicologia, nós psicólogos, o agir pode significar várias coisas, como adotar um comportamento mais alinhado com pensar e sentir, incentivar a ação de forma mais adaptativa, mudando pensamentos disfuncionais que podem afetar o humor e o comportamento. Esse é um dos pontos que nós podemos trabalhar em terapia. E isso é muito importante. Fazer a pessoa se identificar, enxergar a forma de se ver, de pensar, de sentir e a forma como ela está agindo, tá? Pessoas que pensam demais e agem de menos. Normalmente, essas pessoas que pensam muito, elas criticam demais. Lembra que eu falei do julgamento? A pessoa que julga, ela tem um auto-julgamento muito forte também. Por isso que ela tem dificuldade, às vezes, de se posicionar, de se mostrar. Por quê? Inconscientemente, ela acha que a pessoa vai fazer a mesma coisa que ela faz, julgá-la. Então, normalmente, criticam-se demais, não usando os erros como forma de aprendizagem. O que ela faz? Fica justificando. E a culpa sempre é do externo, nunca dela. Quem pensa muito tem dificuldade para fazer escolhas e sempre questiona as próprias decisões. Então, ela fica naquela assim, eu vou fazer isso. Mas e se isso? Aí fica aqui no mundo de Nárnia e não age. Observe os sentimentos, as emoções que estão por trás. Qual é o meu medo? Qual é a minha insegurança? Aí você vai trabalhando o teu próprio olhar. Nutrir pensamentos negativos faz a pessoa imaginar os piores cenários da vida. Às vezes a gente vem de histórias de vida, da nossa história familiar, aonde os nossos pais, contavam história, a própria dinâmica no dia a dia, demonstravam insegurança, medo, ciúmes, alguma coisa, e nós aprendemos isso. Só que quando a gente chega na fase adulta e a gente começa a perceber que aquilo nós estamos repetindo e que não está fazendo bem, por que eu não posso mudar? Qual é o meu medo? Por acaso, se eu mudar, eu deixo de fazer parte da família? Nunca. Mas eu aprendo a me reposicionar no núcleo familiar. Eu não deixo de ser filha, mas eu não tenho que agir como criança dependente. Pensar demais em um problema. Passou uma moto aqui de um motorista surdo. Pensar demais em um problema impede que a pessoa passe a se concentrar nas soluções. Ela fica remoendo, ela senta no problema, fica ali, alimentando o problema e ela não consegue enxergar soluções. Pessoa que pensa demais imagina uma situação pior do que ela é de verdade. O medo paralisa, tá? Razões que impedem a ação. Medo. O medo do desconhecido impede que a pessoa busque os seus objetivos, seus sonhos, alimentado pela insegurança e dúvida. Se a gente for parar para pensar, a nossa trajetória desde quando nós nascemos até hoje, olha quantos desafios nós vencemos. Não vou dizer se eles foram fáceis ou não, mas nós chegamos até onde nós estamos hoje. Então nós vencemos. E nenhum deles era conhecido. E a partir do momento que você dá um passo, aquilo que parece ser desconhecido, ele torna-se conhecido. A criança, quando ela está engateando, que ela vai aprender a andar, ela levanta, ela bate a bundinha no chão várias vezes. Ela nunca desiste até aprender a andar. É desconhecido.
E a dor dos tombinhos nunca faz ela desistir. Por que quando a gente chega adulto, que a gente toma os nossos tombinhos, a gente para, embirra, chora e não sai do lugar? Vamos pensar nisso. Olha a dependência emocional, olha a imaturidade emocional. Vamos acreditar mais na gente. A gente se torna adulto não é para ficar mentalmente igual criança, não. Zona do terror surge quando nós saímos da zona de conforto e sentimos desconforto com as experiências novas. Passa a não insistir, retornando para a zona de conforto, ficando presa no mesmo lugar na vida. Eu estou na zona de conforto, aí eu falo, não, tá ruim, aquilo vai pressionando, até você tomar uma atitude, você sai da zona de conforto. A maneira como você sai, quando você não acredita nesse salto que você dá, você alimenta exatamente o medo, a insegurança, tudo. Aí a tendência é o quê? Voltar para a zona de conforto. Quando você volta, aquela zona de conforto já viveu aquela experiência ruim. Então ela torna-se zona do terror. Ela fica pior. Aí mais difícil para você sair. A zona de conforto, quando você volta, ela vira areia movediça. Puxa você para baixo. Perfeccionismo. A pessoa que tem um comportamento perfeccionista sempre acreditará que lhe falta algo para poder começar e não vai agir. Ela sempre está buscando melhor, ela sempre que pode ser melhor, não sei o quê, mas ela acaba não fazendo nada. O seu melhor é você fazer. Ah, mas o outro pode. O que o outro vai achar é dele. Pense em você. Acredita que o seu melhor você está fazendo agora. Você não é uma pessoa de fazer meia boca, você faz o seu melhor. Não procrastina, tá? Aqui não vai dar para me ler direito. Lembre-se, quando você se recusa, não vai dar para me ler direitinho, tá? Tendências comportamentais para agir mais. Diminuir as crenças limitantes. Aqueles padrões, aquelas crenças que a gente traz da nossa história. As crenças limitantes nos fazem sentir presos a determinados padrões e atitudes que impedem o nosso crescimento. Passado, viver lá. Exemplo, quem pensa demais e não age costuma acreditar que não vai conseguir. Nunca será capaz ou não é o momento. Ela vai continuar presa à insatisfação de não agir da maneira como gostaria. Normalmente aqui tem uma vozinha lá no fundo que fica assim. Ai, será se é o melhor mesmo? Será se você está no momento certo? E às vezes, dependendo da criação que a gente teve, a gente vai ouvir isso também dos familiares, tá? E eles não estão falando da gente, estão falando deles. Fazer dos seus objetivos e sonhos uma prioridade. A pessoa falha quando não coloca os próprios objetivos e sonhos como prioridade na vida. Normalmente a pessoa está mais focada nas necessidades do outro do que em si mesmo. Ou seja, ela se realiza, ela se sente amada, protegida, segura, que são as necessidades naturais do ser humano. Se ela faz algo para o outro, ela pega e sente do mesmo jeito, né? Se eu faço um bem para o outro, eu me sinto que eu sou uma pessoa do bem, tá? Ter coragem para viver situações novas. Lidar com o desconhecido é bastante desafiador, mas é preciso coragem, mesmo com medo, que é normal, vá em frente e busque novas atitudes para melhorar a vida. Descubra a autoconfiança. Busque pessoas que te inspiram. Se relacione com pessoas que estimulam você, acreditam em você e te ajudam a se desenvolver mais. Não vá conversar com pessoas que também estão naquele bolinho na zona de conforto, que ela vai te colocar ali. Ela vai ficar, ai, mas será se é o momento? Ai, mas será se é isso? E se não sei o que? Ai, eu fiquei sabendo. Para com isso. Lembre-se, o que é do outro é do outro. Procure saber o que é seu. Olha para você, tá? Bom, aqui, como eu expliquei para vocês ontem, eu deixei umas referências bibliográficas. Nesse primeiro quadro, refere-se aos pensamentos, o do meio aos sentimentos e o último à ação, tá? Eu mais uma vez agradeço a vocês, né, a presença de ontem e a paciência para estar hoje aqui.
Um beijo bem grande no coração de cada uma.